Fala galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Raul, de língua portuguesa da Escola Municipal Francisco Moreira da Costa. Hoje eu vou fazer a correção da atividade da semana 19, atividade que trata sobre o pronome relativo, ok? Antes de começar a correção, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário aí caso vocês não tenham entendido alguma coisa. E fica ligadinho aí para poder não perder nada sobre as nossas atividades durante a semana, ok? Então se liga aí. Então vamos para a primeira parte de gravação, certo? Nós estamos na atividade de pronome relativo, que começa lá na página 163 do nosso livro didático. Então, aqui só para falar bem brevemente o que é o pronome relativo. O pronome relativo mais empregado é o que, conjunção que. Aliás, o pronome que. Mas outras palavras também desempenham essa função. Ou seja, nós vamos ver outras palavras que podem ser utilizadas dentro da construção do seu texto, para que o que não seja utilizado de forma repetitiva dentro do seu texto. Conheça os estádios onde o Brasil vai jogar na fase de grupos. Aí aqui nós temos o pronome onde, se referindo a estádio. Onde retoma estádio dentro desse novo contexto, que é o Brasil vai jogar na fase de grupos. Goiânia é a 10ª cidade onde o preço da cesta básica mais caiu em setembro. Novamente, o pronome onde retomando a palavra, fazendo referência à palavra cidade. Onde equivale em que, no qual, na qual, nos quais e nas quais. Retoma termos que indicam lugares nos títulos acima. Esse pronome está retomando as palavras estádios e cidade. Observe o funcionamento de outros pronomes relativos. Veja a capa deste livro. A capa deste livro foi produzida na França. Veja a capa deste livro, a qual foi produzida na França. A qual está se referindo à capa deste livro. Veja a capa deste livro, a capa deste livro, a qual foi produzida na França. Mesma ideia lá de cima. O qual, a qual, os quais e as quais equivalem a que. Ali trabalha o advogado. Eu lhe falei do advogado. Ali trabalha o advogado de quem lhe falei. O quem também pode se referir à pessoa. Então, nós temos o onde se referindo a lugares e o quem se referindo a pessoas. O quem equivale a que, mas só usado para termos que designam pessoas, né? Que retomam pessoas. O pronome relativo quem é sempre antecedido por preposição. Na frase anterior, a preposição a foi exigida pelo verbo falar de alguém. Certas construções também vão exigir que os demais pronomes relativos sejam precedidos por preposição. Observe, o vestido que costurei já foi entregue à cliente. Costurar algo. O livro a que me refiro está sobre a mesa. Referir-se a algo. O artigo com o qual concordo critica a obrigatoriedade do voto. Concordar com algo. A guerra é a situação de que tenho mais medo de algo. O uso da preposição antes do pronome ocorre na linguagem monitorada, ou seja, na linguagem em que nós estamos em situação de monitoramento, quando alguém está nos observando e nós optamos por falar de modo formal. Quando a nossa linguagem ela não é observada, geralmente não faz o uso da preposição, que é uma linguagem mais descontraída, a linguagem informal. Nas comunicações mais informais, a preposição é com frequência desconsiderada, ou seja, ela não é utilizada. O uso de cujo, cuja, cujos e cujas. Cujo e suas flexões também são pronomes
relativos. Eles são usados em situações de uso monitorado da língua e geralmente denotam posse, férias, sol, praia, viagem, aventura, romance, bronzeado, música, mar, descanso, descaso, liberdade, cujos significados me escapam. Assim como os demais pronomes relativos cujo retomam o termo anterior, no entanto, além de fazer isso, ele estabelece uma relação de posse. Compare as duas construções a seguir. Não tenho palavras que não sei compreender. O pronome retoma o antecedente. Não sei compreender tantas palavras. Certo? Então, tantas palavras, o que retoma tantas palavras para poder iniciar a nova sentença. Tantas palavras cujos significados me escapam. Então, as palavras é o possuidor, as palavras possuem o quê? Significados. Mais um exemplo. Acompanhe a análise de mais alguns exemplos para observar como se estabelece a relação de posse e concordância do pronome. O carro cujo motor é elétrico já está à venda. O carro é o possuidor e quem possui o motor é o carro. O motor pertence ao carro. Então, por isso, cujo motor. Deixei na sala os livros cujas capas precisam ser restauradas. As capas pertencem a quem? Aos livros. Então, sensação aí de pertencimento, de posse. A vizinha cuja casa foi assaltada, a casa é de quem? Da vizinha. Então, a vizinha cuja casa foi assaltada foi a delegacia. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida é só vocês me chamarem e a gente vai para a nossa primeira parte da atividade, pronome relativo na prática. Leia os parágrafos iniciais de uma reportagem que trata de hipóteses discutidas pelas pessoas, mas que não são levadas a sério pelos cientistas. Em 1968, o arqueólogo suíço Erich von Däniken publicou o livro Eram os Deuses Astronautas, no qual defende que extraterrestres foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias, astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa. Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra. Além disso, eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos humanos. Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm mérito, ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides, que por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia. Uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais simples que uma casa com paredes verticais e um teto, como as que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se extraterrestres tivessem construído esses monumentos ou visitado a Terra consistentemente, eles certamente teriam deixado para trás qualquer vestígio como ferramentas e materiais. Então, esse é o texto o qual nós iremos trabalhar. E a número 1, letra A. Qual a informação sobre Däniken que justifique que as suas teorias têm certa credibilidade? Então, qual a informação que mostra para a gente que as teorias de Däniken têm credibilidade? O fato dele ser um arqueólogo e um estudioso dos povos antigos, ok? Então, número 1, letra A, o fato de Däniken ser um arqueólogo e estudioso dos povos antigos.
Letra B, pessoal. O que provavelmente leva as pessoas a validar a hipótese de Daniken sobre construções feitas por extraterrestres? Então, o que faz com que ele tente atribuir a esses seres a construção desses monumentos? O fato delas serem grandiosas e sofisticadas. O fato de que essas obras, as obras, são grandiosas e sofisticadas. Letra C, cadê a letra C? Segundo a matéria, por que não tem cabimento essa crença? Porque, como ele mesmo fala, as pirâmides eram construções em que blocos eram empilhados. E as construções que depois esses povos desenvolveram, que são as construções de paredes paralelas, elas eram bem mais complexas que a construção de pirâmides. Então isso derruba o argumento de que as pirâmides foram construídas por extraterrestres. O fato de os povos antigos terem construídos posteriormente construções mais complexas. Ok? Pessoal, eu vou finalizar aqui na letra C e daqui a pouco a gente vem para a parte 1A, aliás, 1B da nossa correção, ok?